Olá, boa noite, boa noite! Bem-vindos à nossa live de hoje, mais uma quarta-feira de aprendizado, de autoconhecimento. E estamos aqui uma vez mais nessa live maravilhosa. Sou a Rosilene da Hora, sou terapeuta emocional e estamos aqui hoje para aprendermos mais em um tema muito importante que vamos falar hoje. Um tema pouco falado, muitas das vezes nós ouvimos pouco falar sobre os medos da síndrome do pânico, mas um tema muito necessário para os dias atuais. Então fique até o final dessa live, não perca, porque você vai entender hoje sobre os medos da síndrome do pânico. Todas as quarta-feiras têm sido assim de intensos aprendizados aqui, principalmente para mim, né? Cada quarta-feira tem sido um aprendizado diferente, estou sempre aqui, sozinha ou com alguma colega, onde a gente tem compartilhado, mostrando para você como você enfrentar as lutas emocionais no dia a dia. E hoje nós vamos falar desse tema, que é os medos da síndrome do pânico. São várias as coisas que nós poderíamos falar, mas hoje nós vamos falar sobre os medos da síndrome do pânico. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é a síndrome do pânico. O que a gente ouve falar por aí, às vezes é muito confundida com ataque, com ansiedade normal. Então, antes de qualquer coisa, vamos aqui formalizar o que é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma ansiedade intensa, não é uma ansiedade normal. Então, são uma ansiedade intensas com crises repentinas que chegam subitamente do nada e que demoram de passar. São crises fortes. Então, resumindo aqui, tá? Para ficar bem claro, é uma crise forte de ansiedade, intensa e duradoura, com vários sintomas físicos como taquicardia, falta de ar e vários outros sintomas, sudoreses, tremores, dor no peito, enfim, só um breve resumo aqui para você entender o que é síndrome do pânico. E aí nós vamos falar sobre os medos da síndrome do pânico, que são medos fora do normal, fora do comum. Medos que quem tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, não tem esses medos. A TAG não melhora, porque na verdade você não está com TAG, você está com síndrome do pânico. Certo? Boa noite, sejam bem-vindos, curte, para que o Instagram possa estar entregando essa live para mais pessoas. E para estar falando sobre os medos da síndrome do pânico hoje, eu quero compartilhar essa live com uma colega terapeuta, que ela é expert em síndrome do pânico. Além dela ser uma excelente profissional, ela vivenciou na pele o que é a síndrome do pânico. Então ela sabe não só de teoria, da prática, mas de experiência. Ela teve síndrome do pânico, ela sabe muito bem quais são os medos da síndrome do pânico, porque ela passou por todo esse processo. Venceu a síndrome do pânico, hoje é uma excelente profissional que tem ajudado várias pessoas vencerem também a síndrome do pânico. Eu tenho uma honra de convidar ela aqui hoje para estar compartilhando com vocês sobre esse conhecimento, para estar falando das suas experiências, para estar te motivando também, que é possível vencer a síndrome do pânico. Então é a Daniela, né? A Daniela Paviani, ela é uma terapeuta excelentíssima e eu quero convidar ela aqui já para estar comigo nessa live de hoje. Ou você, Daniela, pode me convidar e pedir para participar, fica mais fácil. Se você quiser, se você já estiver no jeito, eu vou deixar à vontade com você. Ela já está aqui na live. Pede aí para participar quando você estiver ok, e aí eu te aceito, que fica melhor. Só você clicar aí em pedir para participar e eu te aceito, e aí você entra aqui comigo e a gente vai falar sobre esse assunto que a gente tem muito encontrado
graças a Deus o Senhor tem nos dado a missão de estar ajudando essas pessoas. Vamos lá, aceitar ela aqui. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, ótimo, o som está ótimo aqui para mim. Tá E para bom. você. Tá bom também, tô conseguindo te ouvir bem. Então, se apresente aí, fique à vontade para falar sobre você. Eu sou terapeuta também, Daniela, e como a Rose falou, né, há uma grande diferença entre a síndrome do pânico e a TAG, né? Poucas pessoas conseguem identificar isso de uma forma rápida, mas nós que atendemos praticamente todos os dias, né, nós já temos essa facilidade para identificar uma coisa da outra, né? Os sintomas são parecidos, mas eles têm uma diferença, né, entre si, a gente vai falar um pouquinho. E como a Rose falou, eu passei por isso na pele. Caiu aí a minha internet? A Dani parou aí para vocês, pessoal? Para mim que travou. A Dani travou aqui para mim. Vamos ver o que aconteceu aqui, se ela volta. Pronto. Que houve aí, Dani? Alguma coisa caiu aí. Que pareceu como corrida. Falei, mas não deu ainda. Caiu aí, acontece. Então, Então, como fica à vontade. a gente estava falando, eu passei por isso. Tive praticamente todos os mesmos sintomas que a gente vai abordar aqui, mas graças a Deus e também a parte da terapia, né, que nós trabalhamos, que me ajudou bastante. E hoje, graças a Deus, isso já não é mais um impedimento, não é mais um problema, né? Rose, consegue me ouvir bem? Que bom, Dani. Graças a Deus. E você Isso. conseguiu esse processo? Foi com remédios ou foi com a terapia? Rose, está travando um pouquinho, você pode repetir novamente? Tá travando aqui para mim também. Eu falei assim, você venceu esse processo da síndrome do pânico com remédios ou com a terapia? No começo, como eu não sabia o que era, né, há 10 anos atrás, eu tomei medicação por 6 meses. Mas aí eu percebi que aquilo não estava fazendo diferença nenhuma. Pelo contrário, a medicação que eu estava tomando, ela estava dando efeitos colaterais. E aí eu falei, mas se é um transtorno mental, como é que o remédio vai atuar no físico e tratar o meu campo mental emocional? E aí foi que eu fui buscar as terapias para poder de fato melhorar, porque eu sabia que o remédio era uma coisa momentânea, paliativa, um SOS ali naquele momento que eu precisei, que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas aí o que realmente resolveu foi com a terapia mesmo, foi com tratamento mental, a parte emocional. Senão, realmente, só a medicação em si, ela não resolve, porque ela não atua no campo emocional, ela atua somente no campo físico. Então, ela dá uma aliviada um pouquinho ali nos sintomas, mas é paliativo, não é curativo. E a gente vê muitas pessoas aí se entupindo de remédio, mudando de miligrama, mudando de medicação e não resolve o problema, né, Dani? Não, Infelizmente. não,
Infelizmente não, porque se resolvesse, não teriam pessoas que tomam há 10, 20, 30, 40 anos e que continuam tendo as crises. Então, se pelo menos a medicação atuasse e parasse as crises, mas a pessoa não para de ter os medos, a pessoa não para de ter as fobias, a pessoa continua evitando certas circunstâncias por medo de passar mal. Então, o remédio, ele não está resolvendo. Ele está sendo só uma máscara ali. Está mascarando o problema, mas não está resolvendo o problema. O tratamento mesmo é que resolve, né? As reprogramações mentais que a gente faz, todo o acompanhamento, é isso que de fato vai resolver na raiz do problema. Porque aqueles sintomas que a gente sente no corpo físico, né? Como você falou, a taquicardia, a respiração ofegante e todos aqueles sintomas, eles são sintomas. Eles são sintomas. Mas o que está por trás? Onde é que está a causa daquilo tudo? A causa está no emocional. E é essa parte que a gente precisa tratar e é isso que a gente faz. Exatamente. E muitas pessoas, elas não buscam, né, esse processo de tratamento, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, a gente está trazendo uma live aqui de autoconhecimento para abrir o entendimento das pessoas e entender, porque tem muita gente pensando que só ela está passando por aquilo e às vezes não compartilha com ninguém, fica com vergonha, não é isso? E aí fica ali, ó, com a almofada sem compartilhar. E não, tem muitas pessoas enfrentando o mesmo problema. E como você falou aí, dentre tantas situações, né, os sintomas, as fobias, então essa live é para a gente falar aqui desses medos. Geralmente as pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm muitos medos, que elas não entendem, né, Dani? Sim. E aí eu quero que você fale um pouco quais são esses medos, para que as pessoas que estão nos assistindo ou que vão assistir essa live depois entendam, eu tenho esse medo, então é por causa disso. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está com síndrome do pânico, nem sabe por que ela está sentindo aquele medo, não entende, eu estou com medo, não sei de onde vem, nem porquê. É minha ansiedade, eu estou com tanta ansiedade que eu estou com medo. E não é uma ansiedade normal. Então, os medos da síndrome do pânico, eles são exclusivos. Não é o medo da depressão, não é o medo da ansiedade. Medo de síndrome do pânico é medo de síndrome do pânico. Então, fala aí um pouco desses medos. E esses medos, eles vêm acompanhados de crenças, não é isso? A síndrome do pânico, ela traz uns medos e umas fobias que a pessoa percebe que ela não tinha antes. Então, assim, na ansiedade normal, né? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer uma prova na escola amanhã, na faculdade. Aquilo está trazendo um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação. Aí você chega ali na hora de fazer aquela prova, você fica com a mão meio gelada, você fica meio apreensivo. Mas passou aquela prova, passou. Aquele sintoma foi embora. Por quê? A causa daquela preocupação, ela passou. Ela foi sanada. Quando você tem uma crise de pânico, toda vez que você tem uma crise de pânico, você gera ali um trauma. Então, a partir da primeira crise de pânico que você percebe, poxa, a partir desse momento eu comecei a ficar diferente, eu comecei a ter medos que eu não tinha antes, ali começou a ser instalada a síndrome do pânico. Então, a pessoa começa a ter medo, principalmente, de passar mal, né? Então, a pessoa, eu acho que, pelo menos para mim, o primeiro sintoma que eu tive, assim, foi a agorafobia, que foi o medo de passar mal novamente. Então, eu começava, nossa, mas eu passei mal, a primeira crise que eu tive foi à noite. E foi bem forte, assim, foi bem intensa, a ponto de eu chamar o resgate. Então, eu falei, poxa, e agora? Será que eu vou ter novamente? Aí começam os pensamentos. E aí já começa a vir o medo de passar mal. Aí depois vai passando esse medo e outros medos, eles vão surgindo. Medo de sair sozinha, né? Então, mas na verdade não é nem o medo de sair sozinha, é o medo de você sair sozinha
e passar mal, e você não ter ninguém conhecido ali por perto para te ajudar, para te dar um apoio, para, sei lá, te levar no médico, enfim. Aí já é um outro medo, né? Medo de passar mal, medo de sair sozinha. Aí depois vem o medo de ficar em casa, sozinha, porque também é a mesma situação. E se eu passar mal aqui, estou sozinha e não tem ninguém para me ajudar? Então você percebe que de um medo, ele vai gerando outros medos. Ele vai gerando outras fobias. Porque uma coisa puxa a outra. E nisso você vai criando crenças, né? Então, se eu sair e passar mal de novo, é um medo e é uma crença. Porque não necessariamente todas as vezes que você for sair, você vai passar mal. Mas aquilo você já começa a repetir tantas vezes na sua mente, aquele mesmo pensamento, que ele se torna uma crença. E aí começa a vir, é uma sequência, assim. Uma sequência horrível. Dani, aqui para as pessoas entenderem. Então, quer dizer, como você está falando aí, não só falando, mas como você vivenciou. Então, a partir dessa primeira crise, a pessoa começa a ter esses medos de sair e ela fica com isso na cabeça, se torna uma crença, uma verdade. E quando ela sai, ela realmente passa mal? Geralmente sim, porque a pessoa, quando ela pensa assim, eu vou sair, aí já vem aquele medo. Mas e se eu sair e passar Aí já mal? começa a passar mal. Antes de sair, já vem aquele pensamento. E a nossa mente, ela não sabe distinguir tempo e espaço. Ela não sabe o que é passado, o que é presente, ou se é só uma imaginação do seu futuro. Para a mente, as coisas estão sempre acontecendo no momento presente. Então, se eu penso agora que se eu sair, eu vou passar mal, a minha mente já programou aquilo como sendo um momento presente. E aí já começa a disparar toda aquela coisa no corpo, porque eu pensei, aí eu sinto medo, e o meu corpo começa a sentir o disparo da adrenalina, do cortisol, aí já começam a vir os sintomas físicos. Aí já vem o coração acelerado, a falta de ar, já começa a vir aquela sensação de desequilíbrio, de tontura, aí já começa a vir o formigamento, a mão suada. Então, a sua mente, ela não está entendendo que você está fazendo um pensamento futuro. Ela já achou que ali naquele momento, pronto, vou passar mal, e ela já começa a liberar o sistema de alerta para poder reagir para luta ou fuga, né? Então, ela já pensa que ela vai sair e vai passar mal. E aí, quando ela realmente sai, né, quando a pessoa realmente sai, ela passa mal. Porque ela já imaginou aquilo, aí quando ela está na situação vivenciando, aí vem aquela enxurrada de adrenalina, cortisol, e a pessoa realmente passa mal. Muitas vezes eu já saí pensando, e quando eu saí, de fato, eu passei mal. Com certeza. Né? A menos que você... Ou seja, a mente já tinha decidido que era isso. Já tinha decidido, ela já tinha feito toda a programação, porque ela já tinha certeza, porque ela já estava sentindo aquilo, né? E aí, quando você passa esse mal de novo, aí reforça o trauma, e isso só vai cada vez mais ficando mais forte, mais intenso. Vai reforçando, porque toda crise de pânico, que é uma crise forte, intensa, do nada, a gente fala que é do nada, mas não é do nada, nunca é do nada, não tem do nada, e aí aquilo dispara. Então, é muito louco, assim. A nossa mente, ela mente, né? E aí a gente precisa aprender a ter técnicas, a ter essa reprogramação para que isso não vire um piloto automático. Porque cada vez que você tem uma crise de pânico, gera um trauma. E aquilo vai ficando registrado no seu inconsciente. Então, uma outra coisa também são locais. Então, por exemplo, eu passei mal uma vez no shopping, por exemplo. Toda vez que eu pensar em ir novamente no shopping, o que vai acontecer? A minha mente vai procurar uma informação
no passado e vai falar: você já passou mal no shopping. Se você for lá novamente, você vai passar mal de novo, porque ela vai buscar uma informação no passado. E aí começa a fazer essas ligações. E aí, o que acontece? Ou você vai e passa mal de novo, porque você vai estar no mesmo ambiente que uma vez que você passou mal, você registrou, virou um trauma. Quando a gente tem uma crise dessa, no caso, por exemplo, do shopping, quando você tem a crise de pânico, o nosso inconsciente, ele registra tudo o que está acontecendo. Então, ele vai registrar o local, se é de dia, se é de noite, se tem cheiro, se tem pessoas, se tem som. Inconscientemente, ele vai registrar tudo o que está acontecendo. Numa próxima situação igual ou similar, automaticamente vai disparar o sistema de alerta. Por isso que a gente fala, nossa, mas eu estava ali e do nada eu tive uma crise. Do nada para a gente, mas o nosso inconsciente, de alguma forma, ele buscou alguma informação ali que coincidiu com aquele dia, com aquele trauma, e vai fazer essa ligação. Então, Dani, no primeiro momento houve aquilo tudo, então o cérebro teve aquela interpretação daquela situação, né? Então ele interpreta aquela situação ali, aí faz uma associação agora quando vai voltar ao local, generaliza o que aconteceu, generaliza que vai acontecer de novo e repete, vai repetindo, vai repetindo. Ou seja, vai fortalecendo as conexões neurais e isso só vai ficando mais intenso. Então, interpreta, associa, generaliza e vai tendo essa repetição. E aí a pessoa fica querendo sair com a sua própria força, porém ela está repetindo aquilo. E quanto mais ela pensa que ela está saindo, ela só está se embaraçando mais. Igual uma teia de aranha. Não é assim? Exatamente. Vamos imaginar que é igual uma teia de aranha. Quando você vê, você está todo enrolado e aí vai se expandindo medos e demais coisas. E isso vai levando para outros locais. Então, eu, por exemplo, eu comecei no shopping. Aí, ok, então ali eu evito. Mas aí eu fui num outro lugar, eu fui no supermercado e lá também eu me senti mal. Aí eu começo a evitar o supermercado. Aí eu passo mal na padaria, aí eu começo a evitar a padaria. Passo mal no restaurante, não vou mais no restaurante. Aí chega um ponto que você não tem mais locais que você não passou mal, e aí ou você, como eu falei, ou você vai e se sente mal, ou você começa a não sair mais de casa, que foi o meu caso. Eu comecei a parar de sair de casa, porque para mim tudo era gatilho. Eu já tinha passado mal em tantos lugares que descer do meu prédio e ir até a portaria já era um gatilho, porque eu já tinha passado mal, então eu nem descia. O que eu pudesse evitar de sair literalmente de casa, eu não saía, nem embaixo do prédio. E aí não tem como, você começa a ficar num ambiente só de segurança, porque a minha casa era um porto seguro, né? Para a maioria das pessoas que têm síndrome do pânico, a casa é o porto seguro, porque ali ela se sente melhor, mais confortável, se ela precisa de ajuda, não está num ambiente fora, externo, com muitas pessoas, né? Um outro gatilho, um outro medo de quem tem síndrome do pânico é ficar em locais públicos, locais com muitas pessoas. Então, shopping, mercado, são locais que têm muitas pessoas. E isso também a gente evita quando está em crise de pânico, né? Locais fechados. Então, se eu tiver uma crise aqui, a primeira coisa que a gente entra no local e procura é a rota de saída. Eu fazia isso automaticamente. Por onde eu entrei,
é por onde eu vou sair. Ou então, qual é a rota mais próxima que eu consiga sair caso eu me sinta mal. Ou eu entrava no lugar e ficava sentada perto da porta. Então, gente, isso não é vida. Não tem como você viver assim. Você começa a gerar mais e mais medos. É uma bola de neve. Você é livre, mas ao mesmo tempo você vive numa prisão. Você fica E essa numa prisão, prisão domiciliar, eu falo. É uma prisão domiciliar. Você fica preso na sua casa, porque você não consegue sair, né? E se e você as pessoas, pensar, é uma Dani? prisão mental. Sim, a prisão mental. E as pessoas à volta, as pessoas em sua volta, são pessoas que entendiam? Não, eu entendo esse medo. Porque quando você fala, eu tô com medo de sair. Ué, mas você tá com medo de quê? De ser assaltada? Ah, não, eu tô com medo de passar mal. Mas como assim? As pessoas encaram isso ali de forma natural ou acha meio estranho? Não acredita muitas vezes? Eu estava até ontem falando com um cliente meu sobre isso, né? A maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não compreendem, né? É o que eu falo, ou a pessoa já é por natureza muito empática e ela se coloca no lugar do outro e ela, pelo menos, ela não compreende, mas ela pelo menos aceita, porque fala, tudo bem, a pessoa, né, realmente está passando por um desafio ali. Mas eu posso dizer que mais de 90% das pessoas, elas não compreendem, tá? E não é por mal. É que pra gente é um medo muito intenso, é um medo que para as outras pessoas não faz sentido, mas a gente ali por dentro está morrendo de medo. Aí você fala, poxa, mas é só ir ali no restaurante comer alguma coisa. Fala, tá, mas eu não vou conseguir, eu não consigo ficar sentada ali, porque eu começo a ter sintomas, eu começo a passar mal, e aquele lugar fechado, aquele monte de pessoas, o que era uma coisa comum se torna um grande desafio, né? Mas isso só entende realmente quem passa por isso, né? Ou no caso de nós que trabalhamos com isso, né, com terapias, mesmo terapeutas que não tenham passado por isso literalmente na pele, mas a gente estuda, a gente tem o conhecimento, a gente tem a empatia, então a gente consegue entender a dor do outro, mesmo sem ter passado por aquilo na pele, mas a gente tem essa empatia. Mas as pessoas normais, né, do nosso convívio ali, a maioria não compreende, não. Ô, Dani, além desses medos, tem dois medos que são muito comuns também, que é o medo de morrer e o medo de estar enlouquecendo. Você chegou a sentir esses dois medos ou um deles? O pano de fundo da síndrome do pânico é o medo de morrer, né? Tudo está Às vezes eu falo, relacionado ao medo de morrer. Todos os outros medos, a base é morrer, o medo de morrer. o pano de fundo da síndrome do pânico é o medo de morrer, tá? Porque assim, quando você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, você tem ali uma crise. Antes de ter a síndrome do pânico, eu tive crises de ansiedade. Só que é aquela história, né? Eu estava trabalhando muito, estava muito sobrecarregada na época, tive uma perda gestacional, estava tendo problemas de relacionamento na família, então estava muito conturbado. Mas a gente vai levando. É uma discussão, é um estresse, é uma raiva que a gente passa aqui, mas a gente vai levando. Você percebe que você vai indo. A partir do momento que você tem a síndrome do pânico, a chave vira. Então, esse medo, por exemplo, de morrer, eu não tinha quando eu tinha a TAG, né? Que eu fui diagnosticada também com a TAG. Eu não tinha, eu só passava mal, né? O coração acelerava, dava aquela raiva, aquele estresse e tal. Mas o medo de morrer, ele veio depois da primeira crise de pânico. Então, o pano de fundo é esse medo, né? Então, assim, por que você tem medo de ficar sozinha? Você não tem medo de ficar sozinha. Você tem medo de ficar sozinha, passar mal, não ter ninguém para te acudir e você morrer. Então, o pano de fundo sempre vai ser isso, né? Como você falou, os outros medos vão ser
ali os bracinhos, né? Dessa grande raiz, Que é, que é o medo de morrer. e assim, na hora, no primeiro dia, na primeira vez que a pessoa passa mal, ela tem essa ideia de que aquilo ali é uma morte que está prestes a acontecer na vida dela, né? É tão intenso que ela fala, estou morrendo, porque primeiro não sabe o que que é, não tem ideia, nunca ouviu falar, então acha, eu estou tendo algum problema aqui, vou morrer agora. A primeira impressão que dá é essa, não é isso? E é isso que fica registrado. A primeira crise que eu tive de pânico, eu estava indo dormir e de repente eu sentei assim na cama do nada, como se eu tivesse levado um impulso e comecei a chorar e o meu corpo começou todinho assim, tipo, entrou em desespero muito rapidamente. E o coração acelerado parecia que ia ser pela boca, eu tremendo, chorando, eu passando mal, eu suando, meu corpo inteiro molhado. Eu levantei, fui no banheiro, passei uma água no rosto, falei, meu Deus. Aí meu marido estava comigo, eu falei, chama o SAMU. Aí ele ligou para a ambulância, aí eles falaram assim, a gente vai demorar uns 10 minutos para chegar. Aí eu falei para ele, pode desligar, não vai dar tempo. Aí ele só fez assim, desligou o telefone. Aí eu fui deitar na cama. Eu falei, bom, eu fui deitar pensando, acabou. Esperar a morte. Porque eu falei, esses 10 minutos, cara, não vai dar tempo. E aí eu deitei com o corpo inteiro tremendo. Eu nunca tremi tanto em toda a minha vida, com o coração. Eu nem sei para quanto foi os batimentos, porque eu já estava saindo pela boca. E ali deu aquele pico, né? Porque a síndrome do pânico ela vem do nada, ela tem aquele pico de intensidade absurdo e depois ela vai caindo. Aí, aos poucos, aquilo foi caindo, aquela adrenalina toda foi caindo, caindo, caindo. E aí, quando termina essa baita crise, parece que você levou uma surra. Você fica com o corpo inteiro moído. De verdade, parece que você levou uma surra. Porque é tanta descarga. E aí, no dia seguinte, é que eu fui no médico. Eu já tinha o médico marcado, que eu tinha um neurologista já marcado, inclusive com exames que eu já tinha feito por causa de enxaqueca. E aí eu falei para ele o que aconteceu. Falei, olha, aconteceu assim, 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 isso, isso, isso. Aí foi que ele me explicou, você teve uma crise de ansiedade seguida de uma crise de pânico. Aí que ele me encaminhou para o psiquiatra. Ele me deu um remédio naquele momento, falou, vou te medicar aqui só para você dar tempo de conseguir um atendimento com o psiquiatra, porque, além de tudo, demora, né? A agenda deles é bem cheia. E aí eu fiquei com aquele paliativo ali até conseguir uma consulta com o psiquiatra, e, enfim, aí foi toda aquela coisa toda, né? Mas é muito intensa, né? E você não está esperando. Foi uma descarga Exatamente. muito grande. Aí que você falou, né? Veio esse medo da morte. E foi Porque a o partir primeiro daí. dia, a primeira vez, foi isso que parece que estava acontecendo. Então, o trauma ficou Foi isso ali que registrou. instalado. E aí foi se repetindo e foi reforçando o trauma. Por isso que cada vez se intensifica, né? E a pessoa não consegue sair. É como se ela ficasse presa, refém desse medo. Por mais que lá no fundo ela quer muito, mas ela não sabe, ela não consegue. Não Não é isso? consegue. Enquanto a gente não reprogramar todas essas crises que ficam ali no nosso inconsciente se repetindo, enquanto a gente não volta e reprograma, aquilo continua. É um looping. É um looping. E é uma bola de neve, porque ele só não tende a diminuir, não tem como diminuir sem um tratamento. Aí aquilo começa a virar uma coisa gigantesca. E aí chega num momento que não tem. Você acha que não tem mais o que fazer, porque se torna muito intenso e muito Isso. frequente. E o que acontece, Dani, que além dessa reprogramação, você tem que fazer esse enfrentamento, né? Você ser responsável ali, enfrentar, eu consigo ter essa força de vontade, esse equilíbrio, e a terapia te dá todo esse suporte para isso.
E o que eu observo, assim, quando a gente está atendendo os clientes, é que eles falam, só de falar, cheguei a sentir uma coisinha aqui, né? Só de falar nisso, a pessoa já sente. Só de começar a falar do que ela sente. E você fala disso tão leve e ainda atende pessoas, né? Como você se desprendeu, se livrou disso, porque você não só fala, como atende pessoas passando por esse processo e ajudam essas pessoas a se livrarem disso. Sim, mas se eu não tivesse me curado, eu não conseguiria falar. Eu já estaria passando mal, né? Só até de contar a história, né, do primeiro, que foi com certeza o mais intenso, eu já começaria a passar mal. Mas como já foi feito, né, a reprogramação, isso é somente uma memória e ela já não me afeta mais emocionalmente. A gente não tem como apagar a memória. A memória está lá, ela aconteceu, mas a gente se recorda, mas sem toda aquela carga emocional. Foi só uma memória. Já não dói mais. É como uma ferida que você ali, depois que cura, fica a cicatriz e você lembra tudo como foi, mas aquela cicatriz ela não sangra mais, né? Ela já tá ali toda cicatrizada, não dói, mas a cicatriz está lá. Você sabe que você passou, detalha todos os acontecimentos, mas conta isso de forma leve. E a gente só consegue contar de forma leve a ferida, a situação emocional, quando a gente está curado, né? Enquanto não está curado, contar dói, contar sente. É uma sensação. Sim, e aí se eu contasse isso há um tempo atrás, eu na verdade nem conseguiria contar. Eu já estaria tendo todos os sintomas novamente, porque eu estaria fazendo ligações ainda mentais, emocionais com aqueles eventos. Então Estava hoje eu tipo acionando todos os gatilhos, apertando ali todos os gatilhos. Então, Então, a gente, gente precisa fazer isso, essa reprogramação toda que a gente faz, para que volte a vida, né, ao normal. Então, hoje eu já consigo sair, consigo fazer minhas coisas, consigo trabalhar, consigo falar sobre isso, consigo ajudar outras pessoas também a superarem isso, porque é um grande desafio, a gente sabe que é bem complicado, assim, né, é bem desafiador. Mas mas é há possível. sim, 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 é possível, e é isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha, né? A gente prova, eu falo, a maior prova que eu tenho, né, além dos clientes que eu já atendo, que tem ótimos resultados também, é eu mesma, Isso é a prova né? viva. A prova é a prova do crime. É a prova, Vamos dizer assim, a porque se eu testemunha viva ali. conseguir, cara, né, há muitas possibilidades das outras pessoas também conseguirem, e a gente vai mostrando esse caminho para elas, né, Com de que certeza. é possível. Exatamente. Então, gente, não foi mágica que aconteceu com a Dani, não foi um milagre divino, foi um tratamento certo. Ela tentou vários outros tratamentos que também não deixaram de colaborar, porque toda ajuda é bem-vinda, Sim. mas o tratamento que ela usou é o mesmo tratamento que a gente usa. Nós trabalhamos com o mesmo método, né? Tanto eu como ela, nós usamos o mesmo método para tratar. É especializado em síndrome do pânico, onde você pode estar orientando alguém, pode também estar buscando ajuda para você ou algum familiar. Tanto eu como a Dani, a gente atende online, né, Dani? Então não precisa ser aquela coisa, ah, você mora onde? Para que eu possa ir até o seu escritório. Não, a gente atende online em qualquer lugar do mundo. Então Sim. fique à vontade aí, se você se identificou com a Dani ou comigo, entre em contato no nosso Instagram. Eu estou aqui no meu Instagram, mas tem o Instagram da Dani aí, já começa a seguir ela lá, vamos fazer essa troca. Quem não me segue, começa a me seguir. Quem não segue a Dani, começa a seguir ela. E vamos aí fazendo esse feedback. Dani, nós já estamos chegando no momento de encerrar a nossa live. Eu já quero te agradecer, né, por aceitar esse convite de estar aqui, repassando essa experiência, essas informações que são muito valiosas. Muito obrigada mesmo, viu? Foi muito bom estar com você aqui. Gratidão. E fica à vontade para fazer seus agradecimentos aí também. Rose, eu que agradeço pelo convite e que as pessoas possam conhecer um pouco mais realmente do nosso trabalho, né? A gente trabalha com essa parte de reprogramação mental, emocional, que realmente é isso que vai ajudar bastante, né?
a tirar essa parte dos medos, das fobias, dos traumas, das crenças, os pensamentos, que a gente trabalha bastante também. Sim. Então, não é um milagre, né? É um tratamento. Então, na primeira sessão, na primeira hora, eu vou conseguir resolver 40 anos da minha vida? Não. Vai se sentir melhor, vai ter mais informações, vai estar mais por dentro ali do que realmente é a síndrome do pânico, vai trazer mais consciência, mais entendimento, mas é um tratamento. Então, são feitas etapas que a gente segue, tem a liçãozinha de casa também, que a gente pede, né, para as pessoas fazerem, porque a gente faz o atendimento, mas o trabalho é nosso também, né, da pessoa que está sendo atendida. Sim. Então, ela também vai ter que fazer ali, lidar com seus pensamentos diários, fazer uma rotina ali. É simples, não é nada complicado, é bem tranquilo de fazer e com acompanhamento, porque eu realmente também precisei dessa ajuda, né? Eu sozinha, eu não consegui sair, não tem como. A gente precisa de uma outra pessoa que tenha mais conhecimento, que tenha mais ali técnicas para ajudar, e a gente consegue sair, mas sozinha é muito, muito difícil, assim, eu não conheço ninguém que conseguiu sair sozinha. Então, é um tratamento, um acompanhamento, e com certeza tem ótimos resultados. Ô, Dani, uma pergunta aqui para fechar aqui a nossa live. Geralmente, né, essa crise ela chega intensa, como você sabe, de repente, sem avisar e te domina. Então, automaticamente, quando você inicia o tratamento e você já controla e essa crise não te domina mais, então você já pode considerar que você já está livre da síndrome do pânico, porque agora é só uma questão de ajustar, porque antes isso te dominava. E se você já começar a dominar isso, e isso nunca mais te dominar, você já ter equilíbrio ali mental, dos pensamentos, de gerenciar para que a crise não te domina, a pessoa já pode considerar que já está livre da síndrome do pânico, se ela já domina as Sim, crises? sim, tá? Se ela já consegue gerenciar os pensamentos, se ela já consegue gerenciar as emoções, já está conseguindo fazer as coisas de uma forma mais natural, já está saindo de casa, né? Já está tendo a sua vida social ali novamente com as pessoas. Se você já melhorar uns 80% ali, você já pode dizer que você não tem mais a síndrome do pânico. Já pode mudar Você a narrativa, já né? pode Porque mudar a senão volta narrativa. tudo. Ficar declarando eu tenho. Aí ela vai lá e tô aqui encostada. Na verdade, eu Não nem gosto volta do. sem fazer o tratamento, mas a gente tem que ter. É porque assim, a gente tem que ter essa autoconsciência de entender que se você sentir uma coisa 100% e agora você já não sente isso, você tem 20, 30%, não tem como você ficar dizendo que tem. São sintomas leves aí de ansiedade e é um Sim. treinamento, como você disse, você passou 40 anos com isso, você não quer que elimine 100% de uma vez. Então, se você já domina tudo isso, então você pode dizer, ó, não sinto mais. Antes isso me dominava, agora não me domina, eu domino. E aí, a partir disso, que você vai continuar no treinamento, que é reforçando as conexões neurais, uma hora isso vai zerar. Então, Isso. a pessoa precisa ter também essa percepção e trabalhar isso, né? Porque às vezes vai lá, se você foi no médico, tava com uma dor muito forte, o médico foi lá, passou um remédio, não eliminou 100% a dor, mas já enfraqueceu, já falou, já tô sem a dor praticamente. Quase Sim. nada diante do que eu estava sentindo. Porque são conexões neurais. Então, se você fica nesse impasse, ainda tenho, ainda estou, aí fica difícil desconectar daquele neurônio que foi criado ali, que foi aprendido. Então, você tem que mudar a narrativa mesmo. Não tenho mais, muda. Eu tinha no passado. Começou a falar tinha, né, Dani? E aí É, você reforça. exatamente. E aí, assim, você pode ainda ter alguma coisa de ansiedade, né? Que é E diferente da síndrome do pânico. Mas exatamente. você já E não tem assim, mais a síndrome do pânico. Você quem não pode ter tem uma ansiedade na ansiedade, vida? A né? gente tem algum momento, vai sentir a barriga ficar fria, o coração acelerar, todo mundo vai sentir isso em algum momento, né? Mas isso não domina mais a gente. A gente equilibra isso e pronto. Vida que segue. Então, já quero Exatamente. agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Já compartilha essa live, vai ficar salva.
E mais uma vez, gratidão, Dani. E a gente vai marcar para fazermos no Instagram da Dani também depois, né? Eu vou para Sim, lá e a gente vai estar fazendo essa troca que é muito bom. A gente está mostrando aqui esse autoconhecimento e um trabalho com transparência. Falar Dani é um exemplo, assim, carne e osso. Não só de teoria, mas da vivência, da experiência real de que é possível, sim, vencer a síndrome do pânico. Então, sim, gratidão com por certeza. ter aqui na live com a gente. Dani, gratidão. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigada, Rose. Obrigada a todos que participaram. E até breve, né? Logo a Até. gente Tchau, marca mais tchau. uma. Gente, Tchau, boa tchau. noite para todos vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Segue a gente lá e compartilha com mais pessoas e vamos vencer essa indústria de remédio. Vamos ficar livres emocionalmente. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem eu vou estar aqui com outra colega, mas logo, logo já vou marcar com a Dani também. Boa noite. Combinado. Boa noite.